Olá pessoal, tudo bem? Professor Ivo de Redação. E agora vamos ver a colocação pronominal. Assunto muito importante para a produção textual do Enem. O aspecto linguístico na redação do Enem, colocação pronominal. Quando se fala em colocação pronominal, já se percebe que é, como o próprio nome sugere, a colocação dos pronomes pessoais oblíquos em relação ao verbo, ou seja, a posição deles em relação ao verbo. Existem, portanto, três posições. A próclise, que é a mais natural no Brasil, colocação do pronome antes do verbo. A mesóclise, que é muito incomum, mas existe, né, na gramática, então nós temos aí a colocação no meio do verbo. E a ênclise, que é a colocação do pronome depois do verbo. Vamos ver alguns casos agora. Então lá, pessoal, casos em que ocorre a próclise. Com palavras de sentido negativo, nunca te abandonarei, o pronome colocado antes do verbo. Com conjunção subordinativa, finalidade, tempo, concessão, quando, conjunção temporal, te vi, olha o te antes do verbo. Com advérbio sem vírgula, ontem nos abraçamos. Curioso aqui, que se houvesse uma vírgula, a vírgula aqui é opcional, né? O advérbio que a gente vai ver mais à frente, em pontuação, mas o advérbio de pequena extensão, a vírgula é opcional. Se aparecesse, portanto, a vírgula, a construção ficaria ontem abraçamo-nos. Construção como uma ênclise. Com pronomes indefinidos, tudo, nada, ninguém, olha, tudo se resolve. Com verbo no gerúndio precedido da preposição em se tratando. Estão vendo? Olha, preposição em, verbo no gerúndio, olha o NDO. Então, em se tratando, o pronome antes do verbo. Tranquilo? Ainda alguns casos. Nós temos com orações introduzidas por palavras interrogativas ou nas exclamativas, ou nas orações optativas, aquelas que transmitem desejo. Quem me chamou? Olha o pronome aí interrogativo. Quanto me decepciona, estão vendo? Quanto me decepciona a desonestidade? Então nós temos aí uma exclamação. Deus te proteja. Frase o que, pessoal? Uma frase optativa, que é aquela que passa a ideia de desejo. Casos em que ocorre a mesóclise, ou seja, o emprego do pronome no meio do verbo. Com o verbo no futuro do presente iniciando frase, veja bem, olha, a construção, o verbo é este, certo? Futuro do presente. Amarei, uma ação que aqui, olha. Amarei. Então, você teria as seguintes opções: te amarei ou amarei-te. Ambas estariam incorretas. Por quê? A frase está sendo iniciada por um verbo no futuro do presente. Então, neste caso, você emprega o pronome no meio do verbo. Estão vendo aqui? Olha, amar-te-ei. É um uso muito incomum. Eu, por exemplo, em redações do Enem, não me lembro de casos em que me deparei com essa construção. Então, é um uso muito incomum. Com o verbo no futuro do pretérito, iniciando frase. Amar-te-ia. Estão vendo? Olha, amarei, futuro do presente. Amar-te-ia, futuro do pretérito. Adiantando. Se houver algum fator que exija a próclise, ela será obrigatória. Aqui no Brasil, a preferência é por ela, pela próclise, a colocação. Mesmo o verbo estando no futuro do presente, o que acontece aqui, pessoal? Não, que é uma palavra negativa, um advérbio de negação. Atrai este pronome para antes do verbo, ok? Casos em que ocorre a ênclise, com o verbo iniciando o período, desde que não se encontre no futuro do presente ou do pretérito, até porque se ele se encontrar no futuro do presente ou do pretérito, faremos o quê? A mesóclise. Amo-te. Jamais te amo. Jamais estou dizendo do ponto de vista gramatical, porque sinceramente o te amo é muito mais forte do que, e até mesmo sincero, do que o amo-te. Mas aqui nós teríamos amo-te. Qual é a regra geral? Não se pode iniciar frase com pronome pessoal oblíquo, pessoal. Ó. Com o verbo no imperativo, se não houver fator para a próclise. Estão vendo que a próclise é sempre a preferência, né? Amigos, digam-me, olha o verbo no imperativo, qual é a característica do modo imperativo? Ordem, pedido, súplica.
com o verbo no gerúndio sem a preposição em. Até porque se aparecer a preposição em, a preferência é pela próclise. Empregando-se corretamente o pronome, seu texto tem mais valor. Se aparecesse o em, ficaria como? Em se empregando corretamente o pronome, seu texto tem mais valor. Agora iremos responder algumas questões para reforçar tudo o que vimos nesta aula, ok? Agora vamos aprimorar ainda mais o nosso conhecimento sobre a colocação dos pronomes pessoais oblíquos acerca do verbo, né? Em relação ao verbo. Então vamos lá, responder as questões. Olha, tempo, não é isso? Quando lhes entregarem, quando atrai o pronome lhes para antes do verbo, lhes entregarem, vírgula, estão vendo? Olha, nenhum fator de próclise, iniciando frase. O que é que acontece, pessoal? A ênclise é obrigatória. Corrijam-nos. Lembrando que esta forma nos surgiu do o, do pronome os, né? Por quê? Porque corrijam tem som o quê, pessoal? Nasal. Tranquilo? Corrijam-nos, corrijam-os. Tranquilo? Pessoal, marque a alternativa em que o uso do pronome oblíquo está de acordo com a norma gramatical. Vamos analisar? Aqui nós temos, as provas vêm nos complicando. Observe, nós temos uma locução verbal. Quando acontece isso, naturalmente, pode-se empregar o pronome próclise em relação ao gerúndio. Ó, as provas vêm nos complicando. Faz-se uma próclise em relação ao gerúndio. As provas não ajudam-nos, lembrando, não, valor negativo, ficaria como não nos ajuda. As provas têm complicado, observem, aqui se encontra no gerúndio, ok? As provas têm complicado. Quando houver, que a gente chama de tempo composto, tem complicado-nos, então o nos aqui jamais pode ser enclítico em relação a um verbo no particípio. Tranquilo? As provas jamais nos ajudou, né? O advérbio atrai. As provas de que falei têm nos ajudados, tá certo? Tem nos ajudado. Ajudado, particípio, jamais a ênclise relacionado ao particípio do verbo. Ok? Tranquilo?